Boa tarde a todas, que alegria mais uma vez podemos estar unidas aqui no nome do Senhor para crescermos juntas na fé e na esperança nesse tempo maravilhoso que a igreja como mãe nos proporciona. 40 dias para investirmos firmes na nossa mudança, na nossa conversão. Eu assisti uma palestra que me ajudou muitíssimo, na verdade uma meditação, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesses minutos que nós temos juntas. Nós sabemos que na quarta-feira o padre, ao colocar as cinzas, ao impor as cinzas sobre as nossas cabeças, ele repetiu a frase, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, eu acho que a gente já pode começar daí a nossa quaresma, a fazer desta frase a nossa jaculatória durante estes 40 dias. Senhor, converte-me e que eu creia no Evangelho, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa fonte inesgotável de cura e de conversão, e como nós precisamos disso. Nessa meditação foi contada a história de João Paulo II, São João Paulo II, acredito que algumas possam até conhecer essa história, mas que quando ele era ainda padre, o bispo da região onde ele estava pediu que ele acompanhasse uma escola nas suas aulas. No início era a primeira aula que eles iam ter de catequese, né, aula de religião. E ele pediu que ele fosse lá, né, para fazer essa introdução, enfim. E lá vai João Paulo II, e quando ele chega lá, aquelas crianças todas na sua faixa de 8, 9 anos, e ele pergunta, o que vocês acham que eu vim fazer aqui? E um silêncio, né? Ninguém dizia nada. Daqui a pouco um dos meninos levanta a mão e diz assim, ué, você veio aprender. E João Paulo II disse exatamente isso. Eu vim aqui hoje aprender com vocês. E ele se sentou e assistiu a aula daquele catequista. É a cara dele, né? A humildade. E é essa disposição que a gente vem pedir aqui para o Senhor. Essa humildade. Porque mais uma quaresma a gente pode se colocar, bom, lá vem aquelas mesmas leituras de sempre, depois nós vamos viver a Semana Santa com a mesma liturgia, mas não, nós precisamos ter essa disposição de aprender nesses 40 dias. Deus quer falar aos nossos corações. Senhor, converte-me e que eu creia no Evangelho. Ele disse que tudo que nós pedíssemos em seu nome, Ele faria. E o que nós estamos pedindo aqui, começando a nossa quaresma, é essa grande graça da conversão. Convertei-me, Senhor, e que eu creia no Evangelho. Nós sabemos que a igreja, né, como eu falei, sendo essa mãe, nesses 40 dias, ela deseja nos empurrar para essa graça. Então, nós contamos com a graça de Deus, para que algo de maravilhoso aconteça nas nossas vidas. Mas como em tudo, né, contamos com a graça, mas precisamos também da nossa colaboração, que é fundamental para a nossa salvação. Nessa meditação, ele contava que, nos lembrava, né, que antigamente os grandes navegadores, os descobridores, saíam nos seus barcos que não tinham motor, né? Eles tinham aquelas grandes velas, mas que eles dependiam do vento para que a jornada deles, né, tivesse sucesso. E nós também, né, nessa quaresma, nós vamos contar com essa graça, com esse vento impetuoso do Espírito Santo a nos empurrar. Vão ter dias que não vai ter vento, que nós vamos sentir aquela paradeira, né? Nada acontece, no meu interior também às vezes uma secura, mas nós vamos permanecer firmes, orando, Senhor, converte-me e que eu creia no Evangelho, porque Deus está trabalhando. Nós podemos não perceber, mas a graça de Deus continua atuando em nós nesse firme propósito de conversão. Quaresma é um tempo de silêncio, silêncio interior, silêncio para ouvir a voz de Deus que fala no nosso coração, como diz o profeta Oséias, né? Deus nos leva ao deserto para nos falar ao coração. Então vamos propiciar esse deserto para Deus. Vamos silenciar o nosso interior para que a gente possa ouvir essa voz forte de Deus que nos fala. E perguntar para o Senhor sem medo, Jesus, o que o Senhor quer que eu me converta? Em que área da minha vida? Mostra-me, que teu Espírito Santo fale forte ao meu coração.
e especialmente naquela área onde eu torno mais difícil a vida dos outros. Né? A gente sempre lembra, né? O Senhor nos fez para o outro e nós só vamos ser felizes quando sairmos de nós mesmos e vivermos para o outro. Então, de repente, começar essa quaresma pedindo isso. Né? Talvez ainda a dureza do nosso temperamento, o nosso mau humor ao levantar. O importante é nós não perdermos nenhum detalhe, não acharmos nada pequeno, porque nada diante dos olhos de Deus é pequeno. Ele se importa com tudo o que acontece conosco. Acredito que muitas de nós aqui já fez pelo menos uma aula de Pilates, né? E a gente sabe que aquela bola enorme, né, nos serve de ajuda para aqueles movimentos que forçam os músculos, né? Faz todo o nosso corpo trabalhar. Então, qual que vai ser a nossa bola de Pilates nessa quaresma? Oração, jejum e obras de caridade, obras de misericórdia. Né? Essas vão ser as nossas bolas de Pilates, mas especialmente a oração. Né? Não deixando os outros, acredito que vocês me entendam, mas tempo de rezar melhor. Se possível, rezar mais, porque é na oração que nós crescemos na intimidade com Cristo. É na oração que nós mergulhamos em cada palavra dele no Evangelho. E com isso vamos ficando mais íntimos e mais fortes, mais amigos de Deus, que eu acho que é o que todos nós queremos. Então, talvez esse propósito de usar essa bola de Pilates também para as penitências, né, para os nossos jejuns. A gente sabe que o jejum que mais agrada a Deus, falamos nisso nesses mais de 30 anos de grupo de oração, mas é sempre bom lembrar. Lembrando da postura de João Paulo II, né? Estamos aqui para aprender com Deus. Sempre a liturgia vai nos falar coisas novas ao coração. Nós vamos aprendendo novas formas de jejuar. E a gente sabe que o jejum é um grande aliado, porque nós vamos dominando a nossa carne, né? Tem um jejum muito simples que a gente pode fazer durante toda essa quaresma, né? Comer mais do que a gente gosta menos e comer menos do que a gente gosta mais. Tirar o adoçante do cafezinho, o azeite da salada, aquele soninho a mais quando toca o despertador, não. Levantar na hora, sermos firmes com o nosso corpo, não deixar que ele domine a nossa carne. E tudo isso vai nos fazendo fortes para as horas de grandes lutas, de grandes sacrifícios, que com certeza todas nós já fizemos e vamos ter que fazer mais uma vez ao longo das nossas vidas, né? Mas o que esse palestrante propôs e que eu achei interessantíssimo é jejuar de nós mesmos. Não satisfazermos nenhum dos nossos gostos, nenhum dos confortos que a gente queira dar para nós. Às vezes, não encostar durante a missa no banco, né? Tirando esse conforto de nós e oferecendo pela nossa conversão, pela conversão dos pecadores, pela conversão do mundo inteiro, que grita por isso. Né? Precisamos ser fortes intercessores nesse tempo e com certeza grandes graças, né, nós vamos alcançar. Nós sabemos que o jejum é uma prática, né, desde o Antigo Testamento, né, quantos fizeram conversão, né, quando os profetas pediam, né, a mudança de vida, mudança de atitude, quantos reis proclamaram o jejum para todos, dos animais até os mais velhos, e quando eles eram obedientes, né, quantas graças eles receberam de Deus. Então, por que não nós? Isso não mudou. A palavra de Deus é atual, é para hoje. E hoje, nesses 40 dias, Deus nos pede isso, jejuarmos de nós mesmos, não satisfazer o nosso eu, mas ir de encontro ao outro, à vontade do outro, né? Dizer sim para as vontades do outro, especialmente para as vontades do marido, né? No mais simples, na escolha da comida, na escolha do passeio, que seja feita a vontade dele e não a nossa, né? Vivermos para fazer a vida do outro mais leve, para fazer o outro mais feliz, né? A gente vê também que Jesus na cruz pede água, e o que lhe dão? Vinagre. Quanta maldade, como o Senhor sofreu por nós. Nós precisamos mostrar para Ele que cada gota do seu sangue, cada sofrimento dele teve sentido, porque Ele nos alcançou, a sua graça nos alcançou. Temos que dizer com a nossa vida que a cruz valeu a pena, né?
que nós desejamos o céu e que estamos aqui lutando por isso. Carregar não somente a cruz de Jesus junto com ele, não só sermos sirineus, mas também aquela coroa de espinhos que foi posta no Senhor a marteladas. Pedir que a gente possa sim dividir com ele nesses 40 dias todo o peso da cruz, da crucifixão, da flagelação, sofrer com Jesus, entender esta grande graça do sofrimento, ao mesmo tempo este grande mistério, que às vezes não compreendemos e por isso desperdiçamos, né? Momentos de dor, momentos de solidão que nós poderíamos nos unir à cruz de Cristo e transformar tudo isso em matéria de salvação. Quanto Deus pode fazer por nós nesses 40 dias, pela nossa família, pelos nossos queridos e pelo mundo inteiro, se soubermos aproveitar cada oportunidade, cada contrariedade que nos aconteça, nós transformarmos numa matéria-prima de salvação para nós e pelo mundo inteiro. Às vezes um bom jejum nesse tempo das redes sociais, né? Quanto tempo nós perdemos, como isso nos atrapalha o tempo de oração nosso, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, seja o que for, cada um vai saber o que precisa fazer de jejum nessa quaresma de forma concreta, né? Para contribuir com o nosso jejum de nós mesmos, que eu tenho certeza que muitos acharam excelente ideia, né? E que vai sair dessa quaresma fortalecido, sem mimimi, sem muitas manias para si mesmo, sem ficar olhando para o seu umbigo, porque Deus nos chama para sairmos dessa quaresma sendo verdadeiramente sal, sendo verdadeiramente fermento, sendo luz para as pessoas que precisam. E para isso nós precisamos estar cheias de Deus e cada dia mais santa. Não esquecer da via sacra, que como nos aproxima, como nos faz viver com Jesus e com Nossa Senhora. Cada momento de dor, em cada estação nos unir a Jesus, fazer muita oração. E nós sabemos que quando nós estamos com Nossa Senhora, ela vai nos ajudar a transformar essa cruz nossa de cada dia na Santa Cruz, porque é um encontro certo com Nossa Senhora em cada estação da Via Sacra. Ela que vai nos ensinar a transformar tudo em oração, ela que é mestra em oração, né? Ela que nos diz a palavra de Deus que guardava tudo no seu coração. Mãe, nós te pedimos que essa quaresma seja rica para cada um de nós, nós possamos verdadeiramente fazer a quaresma das nossas vidas. Que esses sejam os 40 dias mais bem vividos, de oração, de jejum, de penitência e de muitas obras de misericórdia, que a gente possa enxergar, especialmente nessa época de tanta pobreza material, Jesus no pobre. E que a gente possa sim olhar os nossos guarda-roupas, olhar as nossas cozinhas, as nossas despensas e tirar tudo que está a mais, porque muitos precisam de nós. Pede para Nossa Senhora fazer isso junto com você. Vai para o teu armário, vai para o teu roupeiro no corredor, cobertores, lençóis. Ela vai te mostrar, ela vai te dizer como mãe tudo aquilo que está a mais aqui e que está faltando na vida dos outros. Que Nossa Senhora nos conduza nesses 40 dias com toda a doçura de mãe, mas também com toda a sua firmeza, nos mostrando, através do seu esposo, do Espírito Santo, a área que mais precisamos de conversão. Boa quaresma para todos vocês!